Vamos lá, bom dia, sexto ano. A nossa aula ela está sendo gravada e hoje nós vamos falar sobre a modalidade do atletismo. Então, o que acontece? Na última semana, nós saímos de uma modalidade que ela era coletiva, um esporte de invasão, e nós vamos passar hoje, então, para uma modalidade que ela é considerada individual em algumas provas, né? Só tem uma prova que é considerada coletiva, que a gente vai ver daqui a pouco. E é um esporte considerado também de marca. Por quê? Ele vai marcar tempo, ele vai marcar distância. Aí no slide para vocês, o que eu fiz? Eu trouxe 3 imagens. O atletismo, toda vez que a gente assim fala na modalidade atletismo, primeira coisa que a gente lembra são das corridas. É automático, você lembrar das corridas é bem automático. Porém, o atletismo não tem somente as corridas, tem também os saltos e tem também os arremessos. Eu trouxe a imagem de 3 provas de atletismo para vocês. As corridas, aí na pista, isso, a pista ela está demarcada, tem o lugar onde os atletas vão dar início às corridas. Vocês estão vendo que tem as linhas que são consideradas as raias. A prova de atletismo, na parte das corridas, cada atleta tem o seu lugarzinho para correr, ele não pode sair dessa raia, a não ser aquelas provas de longa distância. Se ele sair dali e atrapalhar o seu adversário, vamos dizer assim, ele está desclassificado. Nas corridas de longa distância, eles acabam se juntando. Tem os saltos, que também nós já vimos a questão dos saltos. Aí eu trouxe para vocês aí o salto em distância, mas nós temos os saltos ainda em altura e o salto com vara, salto em altura, salto preto, né? E eles têm, vou explicar agora. E tem também a parte da questão do lançamento. Aí eu trouxe para vocês ver o lançamento de dardo. O Guilherme está... Não, o Guilherme não. A Ana Clara está perguntando por que vocês estão aqui na corrida, gente? Vocês estão vendo que está tipo na diagonal? Por quê? A pista de corrida, ela é oval. Se eles ficam nessa posição, eles conseguem fazer o percurso, correr todos a mesma distância. Por isso que é assim, tá bom? Fica demarcado assim mesmo. É devido a pista ser oval. Se ela fosse reta, igual quando a gente faz na quadra, ela não é reta, nós não fazemos um retângulo, então a gente fica um do ladinho do outro. Assim não, eles ficam perfilados assim, demarcados assim, para todos percorrerem a mesma distância. O atletismo, se vocês forem conversar com alguém sobre o atletismo, vocês vão ouvir que ele é um esporte que é considerado base. Por quê? Ele é base para qualquer modalidade. Ele é base porque ele vai trabalhar a questão da corrida, a questão do salto e a questão do lançamento ou arremesso, que são considerados os movimentos naturais do ser humano. A gente corre, a gente caminha, a gente arremessa e a gente salta. Vou tentar desbloquear. Bloqueou de novo? Vê se desbloqueou. Não desbloqueou? Beleza. Aí, se a gente for olhar também a definição do atletismo da era moderna, nós vamos ver que esse esporte ele pode ser praticado dentro de um estádio, ele pode ser praticado na rua, porque tem as corridas de rua, né, que nós já vimos também. Ele pode, dentro do estádio, ser dividido em provas de pista e provas de campo. Tem corridas no campo, tem corridas na montanha. Então, ele é um esporte que ele vai assim, abranger diversos ambientes, ou seja, dá para praticar de diversas formas. Lógico que
com orientação, né? Sempre de uma forma orientada. Outra coisa, pode ser praticado tanto no masculino quanto no feminino, e tenha também as provas que são para crianças e adolescentes. Lógico que as provas de corrida, por exemplo, as distâncias elas são diminuídas, não vai ser a distância de um adulto, né, gente? As distâncias elas são diminuídas. Mas é uma modalidade que ela pode ser praticada, assim, por todas as idades, vamos dizer assim, desde que a pessoa tenha condição física para participar. Aí eu trouxe para vocês também esse atleta aqui, ó, que é o Ademar Ferreira da Silva. Eu gostaria que vocês observassem, lembra do slide anterior, e olha agora a pista de salto de atletismo, salto em distância que ele está participando. Ele está participando, representando o Brasil. Ele foi vencedor aí, ganhou a medalha de primeiro lugar. Essa prova aconteceu em 1952 e ele participou com um salto triplo. Foi a primeira medalha do Brasil. E isso foi nos Jogos da Finlândia. Então, olha como que em 1952 era a pista de atletismo, vendo? E olha no slide anterior como que é a pista de atletismo atualmente e dos slides que nós vamos ver também daqui para frente, né? Tem a questão da técnica que foi aprimorada, que a gente vai vendo que com o passar do tempo eles vão melhorando tanto a técnica do atleta, né, quanto o espaço físico, adaptando para ficar melhor, né, mais rápido. Próximo aqui, nós já vamos entrar na parte dos arremessos. O arremesso de peso. Então, é uma prova que pode ser praticada tanto feminina quanto masculina. Aí vai perguntar assim, mas qual é a diferença entre arremessar e lançar? Quando eu estou arremessando, vocês estão vendo aí que os dois atletas, eles vão empurrar essa esfera na maior distância possível, né? É uma mulher, sim, é porque treina bastante. É um masculino e um feminino. E os dois representam o Brasil. Aí vocês veem, olha só, o braço deles, como é que é, o peitoral deles, de tanto que eles treinam. Nessa prova aí, as mulheres, né, essa esfera aí pesa 4 quilos. E a masculina vai pesar 7 quilos e 26 gramas. É bem maior, né? Mas tem que treinar bastante. Não, mas não dá para bater no rosto, não. A gente encosta o peso próximo da orelha e tem a técnica, você empurra o peso para frente, não tem como. Ele vai para frente mesmo. O mesmo peso vai ter também o martelo, que a gente vai ver para frente. E quando a gente fala em lançamento vai ser você projetar alguma coisa, o objeto aí para frente. Então, vai ser o disco, o dardo e o martelo. O próximo que nós vamos ver, aí eu queria que vocês fossem observando, olha só a estrutura do slide anterior, lá do Ademar, quando ele participou dos jogos que ele ganhou. Lembra da pista, como é que era? E olha agora a estrutura que temos, ó, bem diferente. Esse daí é o lançamento de martelo. Eu não vou explicar a parte do martelo aqui não, porque tem na apostila certinho para a gente ver. Aí vocês vão ver que é uma prova que tem masculino e feminino. O objetivo é lançar o martelo o mais longe possível. Tem um peso para o masculino e um peso para o feminino.
Vocês estão observando que eles estão dentro de uma área de proteção, que a gente vai ver também que está descrita aqui na apostila. Essa área é justamente, chama-se de proteção porque é para proteger as pessoas, os atletas ou quem está assistindo a competição, caso ocorra algum problema com essa haste, né, que segura, porque essa esfera aqui é uma esfera de ferro. É martelo. É porque quando a gente fala martelo, a gente sempre vai lembrar do martelo do pedreiro, não é? Quando a gente fala assim, lançamento de martelo. O martelo que a gente conhece vai ser o martelo do pedreiro. Mas eles colocaram um nome, mas não tem, eu não pesquisei, não achei assim, por que tem esse nome de martelo, não. Eu só sei que quando arremessa isso daqui, é muito pesado. Imagina uma esfera de ferro de 7 quilos sendo arremessada. Nessa pista aqui que a gente está vendo aqui para frente, não pode ficar ninguém, porque senão, né, pode machucar alguém. Isso mesmo, Ana Clara. Daqui a uns anos vai ser isso mesmo. Eles vão falar que é moderno e nós vamos falar que é antigo. Tá certinho? Não, mas não tem como o atleta se machucar, não, porque ele treina certinho, tá bom, gente? O outro é o lançamento de dardo. Olha aí que legal. Se nós estivéssemos na escola, nós faríamos essa parte aí, que é bem legal. Vocês produzem o dardo, se vocês estiverem em contato com alguém, que seja do ano passado, por exemplo, geralmente, eu peço para a gente fazer o dardo de jornal. Faz de jornal e a gente faz os arremessos, os lançamentos. O arremesso a gente faz com bola de meia e a gente usa areia, né? O arremesso. E o dardo a gente faz de jornal e faz o lançamento. Por quê? Dá para fazer lá na quadra. E a gente faz tipo uma competição. A gente lança a bolinha e mede a distância. Ou o dardo também. Lança o dardo, mede a distância. E aí a gente faz uma competição dos meninos e das meninas. O dardo é como se fosse uma lança mesmo. E quando a gente for ver a história do dardo, a gente vai ver que ele era usado geralmente na caça, né? Porque a gente vê, por exemplo, os índios que têm, né, eles não vão falar dardo, né? Eles usam outro nome, mas eles utilizam para caçar. E as pessoas de mais primitivas, vamos dizer assim, eles usavam também para caçar. Então, nós temos tanto masculino quanto feminino. Outra prova que, quando acontece, não pode ter ninguém no campo. Por quê? Para a segurança dos outros atletas, para a segurança dos árbitros e segurança de todas as pessoas que estão ali participando. O próximo que nós vamos ver, o próximo lançamento, é o lançamento de disco, que ele vai acontecer no mesmo espaço do lançamento de martelo, tá vendo? Mesmo espaço aqui. Por quê? Que legal, ó, falando que na antiga escola fez um lançamento de dardo. A nossa escola, ela tem o peso, ela tem o peso e tinha o dardo também, tinha o disco também, se eu não me engano. Estava lá no sítio da escola, porque era o único local que a gente podia utilizar, né? Você não pode utilizar lá na escola, por exemplo, fazendo isso aqui na quadra. Por isso que a gente faz a adaptação com o quê? Com a bolinha de meia, que dá para fazer, e com o dardo, porém, fazendo a lança de jornal. Dá para fazer também para gente, né? Porque aí ninguém se machuca e fica uma atividade bem legal. No lançamento de disco, ele foi incluído na Olimpíada de Atenas em 1896, porém, depois que ele foi incluído, eles foram vendo, como todos os esportes que nós já vimos, que ele sofreu adaptações. Para quê? Para haver uma melhora. Uma das adaptações foi colocar aqui
o lançamento dentro dessa área de segurança, justamente para a segurança de todos que estão participando, assistindo, né? Os árbitros e tudo mais. O disco também vai ter um peso diferenciado. Da feminino, ele é mais leve, porque vai pesar 1 quilo, e do masculino ele é mais pesadinho, porque vai pesar 2 quilos. Mas tem a técnica aí, tem tudo certinho. Essas foram as imagens que eu trouxe para vocês. E agora, vocês vão pegar a apostila. Apostila e marcar o texto aí. Lá na apostila, nós vamos para a página 9. Na apostila, nós vamos para a página 9. Aí, na página 9, tem aqueles que gostam de marcar. Vou colocar aqui em cima que fica melhor. Na página 9, tem assim, ó. Arremessos e lançamentos no atletismo. Os esportes individuais. Deixa eu responder aqui, estão perguntando aqui. O peso das meninas, vocês vão ver, é 4 quilos. E dos homens, vamos dizer assim, são 7 quilos. Então, são 7 quilos e 26 gramas. Então, dos homens é mais pesadinho, né? Quase o dobro. Vocês vão marcar o seguinte, ó. Que, diferentemente do que ocorre nas modalidades coletivas, em que a equipe toda precisa se empenhar para alcançar os objetivos, nos esportes individuais, mesmo que exista uma série de profissionais envolvidos no treinamento do atleta, né? Ele vai competir sozinho. Aí, vocês vão ver que já vem fazendo uma observação. Perto aí dessa imagem da corrida de obstáculos, vem fazendo essa observação aqui, ó. Com exceção da corrida de revezamento. Por quê? Nós já vimos, vocês podem escrever aí no cantinho da apostila de vocês, que a corrida de revezamento, ela é a única prova que ela é considerada coletiva no atletismo. Por quê? Porque a equipe precisa ser formada de 4 atletas. Então, na corrida de revezamento, é a prova que é coletiva. Então, a corrida de revezamento é a única prova coletiva. E a equipe ela é formada por 4 atletas. Aí podem ser masculino, podem ser feminino. Nós já vimos só para recordar. Na corrida de revezamento, eles podem correr 100 metros, porque aí a gente fala que é 4 por 100. Cada atleta corre 100 metros. E ao final a gente vai somar 400 metros. Ou também eles podem correr 4 por 400. Cada atleta corre 400 metros. Ou seja, ele vai dar volta na pista todinha. Imagina assim, um campo de futebol e a pista ao redor, ele vai correr aquele espaço todinho e entregar o bastão. Para quem não está lembrado, a corrida de revezamento é aquela corrida que eles entregam o bastão. O último atleta é aquele que é o mais rápido, geralmente é um velocista. Por quê? Porque aí ele compensa algum tempo que ficou perdido. Eu inicio com o bastão e tenho que terminar com o bastão. Se por um acaso o bastão cair no chão, o atleta, né, tem que pegar e continuar a prova. Então, seguindo aí, nós vamos ver os arremessos e os lançamentos. Vocês vão ver que está destacado em verdinho aí sobre os esportes de marca. Vocês podem... Já está destacado, vocês só fazem um asterisco, porque eles são os esportes que estão citando aí, esportes de marca. São resultados produzidos pelos próprios atletas, vai marcar tempo,
vai marcar distância. Aí ele está citando, por exemplo, o atletismo e o ciclismo. Nós também poderíamos citar a natação. Quem faz natação ou vê provas de natação, não tem que marcar o tempo na natação? Especialmente na prova quando ela é individual. É uma prova individual que a gente tem que marcar o tempo. Então, vocês vão destacar aí arremesso e lançamentos no primeiro parágrafo. O atletismo é um esporte de marca. Vocês destacam. Aí nós já falamos dos movimentos naturais, como correr, saltar e andar, né? Que eles serviam para garantir a sobrevivência humana. Nós já tivemos a oportunidade de ver as corridas, algum tipo de corrida, antes da pandemia na escola, que nós fizemos a aula e tal. E aqui, gente, quando nós formos ver aqui, ó, o lançamento de disco e o arremesso de peso, vocês vão ver essa imagem aí do discóbolo. Quando vocês verem essa imagem dessa estátua aí do discóbolo, vocês vão até lembrar da professora de artes, da tia Bazinha. Se ela não falou para vocês dele ainda, ela vai falar. Toda vez que vocês veem uma representação, seja de uma academia, relacionado à atividade física, educação física, vocês sempre vão encontrar essa imagem aí representando essa estátua. Nesse primeiro parágrafo aqui, onde eu estou com o cursor, vocês vão destacar o seguinte, que o atletismo, ele é que é um esporte de marca, nós já destacamos. No lançamento de arremesso de disco e peso, vocês vão destacar o seguinte, o lançamento de disco é uma modalidade muito tradicional do atletismo, que ela vem falando aí que ela é praticada desde os Jogos Olímpicos antigos e ela é representada pelo discóbolo, que é essa obra aí de um escultor grego, lá do século V, desde o século V antes de Cristo. Olha só como que ele é antigo. E, historicamente, se a gente for pesquisar, o lançamento de disco, ele vai surgir porque os pescadores eles ficavam brincando de atirar pedras sobre a superfície dos rios e as pedras elas iam deslizando. Tem gente que ainda brinca assim, quando a gente puder sair, né, gente? Vê um riozinho assim, um lago, e vai lançando a pedrinha e ela vai deslizando. É isso mesmo que está falando aqui no chat, ó. Nessa época aqui, porque não era considerado esporte, né? Eles eram utilizados aqui para sobrevivência. Hoje em dia, a gente é para entretenimento, para melhor condicionamento físico. Tem gente falando aqui que já brincou de lançar, tirar a pedrinha que ela vai quicando na água. Isso mesmo. Vocês estão, ó, craque. Aí, outra coisa que vocês vão destacar. O disco ele é utilizado em competições oficiais, ele é um prato de metal. Aí, na segunda linha, vem falando que na prova masculina, ele vai pesar 2 quilos. E na modalidade feminina, ele vai pesar 1 quilo. Aí vocês lendo aí, vocês vão ver que o diâmetro do disco, na modalidade masculina, ele é maior. Na modalidade feminina, ele é menor. Tá bom? Outra coisa seguindo aí, que é para vocês destacarem, que diferente dos lançamentos de dardo, disco e martelo, vem o arremesso de peso. Por quê? O arremesso de peso, o objeto, ele é empurrado pelo atleta. Então, destaca aí também que o objeto, ele é empurrado pelo atleta. E as regras do arremesso de peso, elas foram estabelecidas, elas foram criadas lá em 1860, né? Porém, somente em
1906 que ele passou, então, a começar a utilizar esse tipo de regra aqui que nós estamos utilizando hoje. E vocês vão destacar também que em 1960 foram estabelecidas a primeira regra. No último parágrafo aí, a modalidade passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. E tem a questão das categorias e do peso. Na categoria masculina, 7,26 kg. E na categoria feminina, 4 quilos. Então, a gente vai vendo aí e lembrando também do slide que nós já vimos. Que tem essa imagem aqui, ó. Tem a atleta que ela está pronta para arremessar o peso. Seguindo aí, tem o lançamento de dardo, que tem a imagem da atleta também. Lembrando aí que nós já vimos aí nos slides. Não sabe se é o certo a origem do lançamento de dardo, mas ele já era praticado desde os Jogos Olímpicos da Grécia. Aí no segundo parágrafo vocês vão destacar que ele começou a ser praticado mesmo, foi em Atenas, em 1906, quando então comemorava-se 10 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E no restante do parágrafo aqui, vem destacando que, assim como todas as modalidades, o que aconteceu com o lançamento de dardo? Eles precisaram aprimorar, melhorar, adaptar. Por quê? Devido à segurança. Vocês vão contar os parágrafos aí. No quarto parágrafo, onde eu estou com o cursor aqui, teve um húngaro que ele foi participar da prova de lançamento de dardo e o que ele fez? Ele lançou o dardo 94 metros e 58 centímetros. Só, deu quase que o campo todinho. Então, eles viram que dessa forma eles não poderiam deixar o lançamento de dardo. Aí, o que eles fizeram? Eles foram adaptando, mudando as regras. E, atualmente, tem aí no último parágrafo, eles implementaram, então, uma distância menor. Por quê? Eles colocaram um pezinho maior no dardo. O masculino, ele vai pesar 600 gramas, 800 gramas, e o feminino 600 gramas, ou seja, o masculino, ele é mais pesado e ele também é maior. Bom, gente? E a partir daí, então, eles começaram a lançar o dardo assim, 2 metros, 3 metros, né? Para não dar essa distância toda. No lançamento de dardo, acontece o seguinte: quando tem a prova de lançamento de dardo, arremesso de peso ou o martelo, só fica no campo o atleta que vai realizar a prova. Por quê? Já aconteceu de ter o lançamento de dardo, foi num Pan-Americano que aconteceu aqui no Brasil, anunciado que vai ter a prova, todo mundo deixa o campo, porque é na parte do campo que acontece, porém, um juiz, assim, um árbitro meio que desavisado, ele foi andar na hora que o atleta arremessou o dardo e acertou o pé dele. Então, para não acontecer, e fura, né, gente? É uma ponta, né? Dá para ver aí. Para não acontecer esse problema, o que tem que fazer? Para a segurança de todo mundo que está ali, eles vão, anunciam e todos saem da pista. Não tem prova de corrida, não tem nada. Quando vocês assistirem o Open de atletismo, ou Olimpíada, vocês vão ver que geralmente as provas acontecem assim. Estão acontecendo as provas de corrida e no meio do campo estão acontecendo as provas de salto. Ao mesmo tempo que vai acontecendo. Quando forem as provas de lançamento e arremesso, não acontece prova nenhuma. É só isso daí mesmo que acontece. É uma prova única.
Só ela que acontece, para a segurança de quem está ali. No lançamento de martelo, vocês vão destacar o seguinte, que é uma prova do atletismo também muito antiga. No segundo parágrafo, vocês vão destacar que algumas versões da história vem falando que essa parte aí do martelo, ele era fixado, era assim, era uma pedra fixado por um cabo de madeira. Só que aí eles foram vendo que dessa forma não dava certo, aí eles foram adaptando até chegar o material que é lançado hoje, né? Eles vão aprimorando, eles vão melhorando. E no último parágrafo vem falando que ele é composto por 3 partes: a cabeça, o cabo e a empunhadura. Aqui no desenho da imagem, ó, tem a cabeça, que é essa bola de ferro, né, uma esfera. A haste, que é aqui, do material também, que é feito para não quebrar e não soltar. E a empunhadura, que é o lugar aqui onde ele vai colocar a mão. E vocês vão destacar no parágrafo aqui, o peso. O martelo, ele vai pesar também 7 quilos 260 gramas. E o mas feminino, ele vai pesar 4 quilos. Ele é menor e é um pouquinho mais leve. Tem toda uma técnica para arremessar, para lançar o martelo. Então, primeiro ele faz um movimento, depois ele faz um moinho, que é tipo essa altura que ele tem que levar aqui. Depois ele vai girar e depois ele vai lançar. Fala, Davi. Você vai escrever? Oi, tia. Oi. Eu queria saber, no lançamento de martelo, Ah, se não tem essa esfera e essa cordinha onde ele segura, aham. a cordinha, ela vai junto com a esfera quando ele arremessa ou, tipo assim, ela solta Não, ela e só a esfera... vai tudo junto aqui. Quando ele solta, vai tudo junto. Só que como ela esfera, ela é muito pesada, por exemplo, a masculina, né, 7 quilos, ela vai cair aonde ela bater ali, ela afunda no chão. Mas vai tudo Ah, junto, tá. ele solta tudo junto. Não separa, não. Bom? Entendi. Obrigada, tia. Nada. Agora, para quem já leu lá a atividade da semana, nós temos a hora de estudo, porque nós já fizemos a 1, a 2 e a 3. Confere aí, gente. Fizemos a 1, a 2 e a 3. Que foi na semana passada. E nós vamos completar agora a 4. Na 4 está escrito assim, ó. Quais são os arremessos e lançamentos do atletismo? Então, você vai colocar arremesso de peso e o lançamento de disco, dardo e martelo. Vamos escrevendo aí. Então, quais são os arremessos e o lançamento do atletismo? O arremesso de peso e o lançamento de disco, dardo e martelo. A 5, vocês vão completar, que vai para casa. Tá assim, ó. Descreva a sequência dos movimentos do lançamento de martelo. Está lá na página 11, que é o que nós vimos agora. A 6, nós vamos completar agora. É movimento. A 5 é isso. Movimento, moinho e giro. Voltar na 4. Voltei.
A 4 vai ser o arremesso de peso, lançamento de disco, dardo e martelo. Johan, vou voltar para a aula aqui. Isso. Não, a gente está fazendo agora. Eu estou fazendo agora esses daí para a aula que vem eu passar para casa e corrigir. Às 5 vocês vão fazer em casa. Às 6 a gente vai fazer aqui. E o restante faz em casa. Tá bom? Ó, a 6 está perguntando assim, ó. Qual é a importância da cultura grega para a nossa sociedade? Então, vocês vão destacar que os gregos, quem já fez tudo só vai corrigindo, que os gregos, eles desenvolveram várias modalidades do atletismo, né? A gente não vai falando, os gregos também, quando a gente fala da Grécia, a gente vai falar o quê? Eles criaram também os Jogos Olímpicos. Então, nós vamos destacar essas duas importâncias aí da cultura grega para a nossa sociedade. Eles criaram os Jogos Olímpicos e eles desenvolveram várias modalidades do atletismo, como as corridas, os saltos e os arremessos. Arremessos e lançamentos, né? Agora, o restante... Ó, tem gente que já fez... Tá falando aqui, ó, que já fez tudo. O restante vai para como atividade de casa da segunda aula, que aí eu corrijo semana que vem, tá bom? Isso mesmo, Arthur. Pode colocar assim também. Arthur está falando que eles inventaram as Olimpíadas e diversos outros. Combinado aí? Então, aula que vem, a gente faz a correção e eu passo e explico a atividade que vocês vão fazer como avaliativa. Pessoal, bom final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Beijão, fica com Deus e até mais.